Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Nesta videoaula nós vamos dar um passinho adiante aqui no estudo do livro de Josué. Nós veremos então agora o capítulo 5. Na aula passada nós falamos do capítulo 4, foi um capítulo muito interessante, nós vimos lá que o povo de Israel concluiu a travessia do Jordão, se estabeleceu do outro lado agora, já ali na região oeste do Jordão e numa região que era conhecida como o Vale de Jericó ou Vale de Acor e que também ficou conhecida como Gilgal. Nós vamos falar inclusive um pouco mais do porquê deste nome, quais foram os desdobramentos que resultaram neste nome agora aqui no capítulo 5. E você deve se lembrar também que no capítulo 4 Deus mandou que o povo construísse lá um monumento, né, com as 12 pedras retiradas do leito do Jordão, sendo uma pedra representando cada uma das tribos, e que isso ficasse ali construído nessa região de Gilgal como um memorial daquilo que Deus havia feito ao povo de Israel para que eles pudessem atravessar o Rio Jordão. E foi então neste contexto que nós chegamos aqui ao capítulo 5. O que nós iremos ver então agora nesta videoaula? Nós vamos ver aqui o seguinte: qual foi a repercussão que teve entre os povos cananeus quando eles souberam que Deus havia feito para que o povo de Israel pudesse transpor o Jordão? Como que isso caiu aos ouvidos daqueles povos que viviam ali em Canaã? Uma vez já estabelecido ali também na terra prometida, num acampamento provisório, Deus vai mandar então que Josué circuncidasse os homens que haviam nascido no deserto. Lembrando, né, que a circuncisão era o símbolo da antiga aliança que Deus fez com Abraão. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa ordem de Deus para Josué. O povo também vai celebrar ali a primeira Páscoa na terra prometida e vão colher os frutos da terra. E por conta disso, Deus vai mandar também cessar o maná. Vamos conversar um pouco sobre esses itens que aconteceram ali praticamente simultaneamente. E o capítulo vai fechar de uma forma muito interessante. Josué vai receber uma visita muito importante de um homem que se apresenta como o príncipe do exército de Deus. Quem seria este homem? Seria um anjo? Seria Deus se apresentando numa figura humana? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, estudando um pouco mais sobre este capítulo. Temos assunto aqui de sobra para que você fique comigo aqui até o final, ok? Bom, este capítulo, como que ele está dividido? Como eu vou estar utilizando a Bíblia da Nova Almeida atualizada, nós podemos dizer que o esboço dele pode ser dividido em 3 partes. Do verso 1 ao 9, a circuncisão dos filhos de Israel. Do verso 10 ao 12, a celebração da Páscoa. E do 13 ao 15, o príncipe do exército de Deus. É dessa forma que a Nova Almeida atualizada divide o esboço aqui deste capítulo, tá certo? Bom, antes de iniciarmos então o nosso estudo bíblico, quero fazer um convite para você que está comigo aqui, e ainda não é um inscrito do canal. Quero te convidar a fazer aqui a tua inscrição, vamos caminhar junto, será um prazer ter aqui a sua companhia. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu deixo sempre para você o endereço com os links para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Ok? Antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa oração. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez diante da Tua presença, nós nos colocamos para um tempo de estudo da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua guia, a Tua direção, que o Espírito Santo possa se fazer presente neste momento em nossas vidas, nos dando sabedoria, entendimento, compreensão do texto bíblico, para que nós possamos entender, Senhor, não só a questão do conhecimento histórico, aquilo que aconteceu e está registrado na Tua Palavra, mas o que Tu está querendo nos ensinar com isso? Abre a nossa mente, o nosso coração e entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok? Vamos lá então abrir as nossas Bíblias
livro de Josué, capítulo 5. Como eu disse, nós estamos aqui com um esboço dividido em 3 partes. Então nós vamos fazer aqui a leitura, inicialmente, da primeira parte, do verso 1 ao verso 9. Vamos ver aqui o que diz, então, o texto bíblico. Me acompanha na tua versão e qualquer dúvida que você tiver, já disse anteriormente nos vídeos aqui anteriormente, abuse do comentário. A gente vai interagindo por aqui, ok? Então vamos lá. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto. Por quê? Todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Bom, vamos comentar então esta primeira parte, esses 9 primeiros versículos. Nós vimos então aqui que o versículo 1 ele já traz de cara, né, que o milagre que Deus fez abrindo o Rio Jordão causou aí nos reis cananeus um temor tremendo, todos aqueles que viviam naquela região. Quando nós estudamos o capítulo 2, nós já vimos ali que o rei de Jericó, quando Josué enviou os espias, já tinha demonstrado que eles estavam muito preocupados com o povo de Israel, porque eles acompanhavam aquilo que Deus vinha fazendo ao povo de Israel desde o momento que saíram do Egito e passando por toda a peregrinação e depois chegando às campinas de Moabe. E aí, como diz o ditado popular, né? Já tinha deixado, aquilo que Deus fez, tinha deixado aquele povo de orelha em pé. E era muito comum, naquela época do Antigo Oriente Próximo, eles associarem as vitórias de batalhas à força de seus deuses. E todos esses milagres sobrenaturais de Deus, aquilo que Deus estava fazendo, estava cada vez mais mostrando para aqueles reis cananeus o poder de Deus, o poder do Deus de Israel. Então, como nós vimos aqui, ao saberem do evento, da abertura do Rio Jordão, o coração deles ficou derretido. Uma figura de linguagem que representa alguém que está com o coração extremamente abalado, preocupado, desanimado, como disse o texto bíblico, porque eles já poderiam aí imaginar aquilo que estava para vir pela frente, ok? A partir então do verso 2, como nós vimos no verso 9, Deus vai mandar Josué circuncidar os filhos de Israel que nasceram durante a peregrinação pelo deserto. A circuncisão, ela havia sido determinada por Deus a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 17, entre os versos 9 e 14. Todos os homens que vivessem no meio do povo de Israel, fosse ele israelita ou não,
deveria ser circuncidado. A circuncisão, ela era o símbolo que Deus havia escolhido para marcar esta aliança de Abraão com os seus descendentes. E como nós lemos aqui no texto, esta segunda geração que nasceu durante a peregrinação pelo deserto, ela não havia sido circuncidada. Como a terra prometida era parte da promessa de Deus para Abraão e para os seus descendentes, era necessário então que os homens cumprissem esse requisito de Deus antes de ocupar efetivamente a terra prometida, porque isso era o símbolo da aliança firmada com Deus. Colocar esses homens novamente debaixo dos termos da aliança, com a marca do símbolo que Deus havia determinado, era aquilo que eles deveriam fazer. Era, de certa forma, uma maneira de adequá-los à condição de poder receber as bênçãos de Deus e, sim, trazer um juízo divino sobre aquela nação que ora morava por ali. Moisés, então, circuncidou os homens em um lugar ali chamado Gibeate Aralote, que significa colina dos prepúcios, ok? E após essa circuncisão, eles ficaram ali até se recuperarem da cirurgia. A recuperação geralmente ocorria em 3 dias, caso não houvesse nenhum problema. E, fechando então essa primeira parte, nós temos aqui a explicação por que aquela região, aquele lugar passou a ser conhecido como Gilgal. Por quê? Gilgal é semelhante ao termo hebraico galal, que traduzido significa remover ou lançar fora. E então Deus disse para eles, que naquele dia Deus havia removido ou lançado para fora a vergonha da escravidão no Egito. Temos aqui o início de uma nova vida, de uma nova jornada na terra que o Senhor havia prometido que daria aos filhos de Israel. Amém? Vamos ver então agora a segunda parte do verso 10 ao 12, e nós iremos ver aqui que nós temos 3 eventos importantes em apenas 3 versículos, ou seja, um evento importante por versículo. Então vamos ler aqui comigo do verso 10 ao verso 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Glórias a Deus, Deus cumprindo as suas promessas. Então nós vimos aqui que houve a celebração da Páscoa, ou seja, a primeira Páscoa na terra prometida, a colheita dos frutos da terra, aqueles primeiros frutos, que eles ali colheram, sendo que não foram eles que plantaram. Aqui eles estavam apenas usufruindo daquilo que foi deixado para trás. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. E como eles já tinham então suprimento, Deus cessou o maná. Bom, você que gosta de marcar textos importantes da Bíblia, recomendo você pegar a sua caneta, marca-texto aí, a sua highlight, e marcar esses 3 versículos, porque ele traz esses 3 eventos extremamente importantes. Primeira Páscoa na Terra Prometida, primeira vez que eles vão comer os frutos da terra e também o maná que cessa de ser entregue ao povo de Israel. Sobre a Páscoa, vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Acredito que seja interessante nós apenas lembrarmos que a primeira Páscoa ela foi celebrada lá no Egito ainda, marcando o início do Êxodo, saída da escravidão. E agora nós temos aqui a nova Páscoa já em Canaã, na terra que Deus havia prometido que daria ao povo de Israel, uma terra que proporcionaria à nação de Israel descanso. E, seguindo aí o script dado por Deus, a Páscoa foi celebrada no 14º dia do primeiro mês. O cordeiro pascal ele deveria ser morto no entardecer do 14º dia. E
No dia seguinte, eles então se deliciaram dos frutos da terra e comeram pães sem fermento e cereais tostados. Os israelitas estavam se fartando, na verdade, dos frutos que o povo de Jericó não teve tempo de colher antes de Israel atravessar o Jordão. Como então eles já tinham o que comer lá na terra prometida, Deus cessa a provisão do maná. Deus começou a dar o maná, lembrando, para eles ainda quando eles estavam lá no deserto de Sim. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 16, e vem alimentando o povo de Israel durante todo esse período até este momento que nós lemos aqui. Amém? E agora nós vamos então entrar na terceira e última parte deste capítulo. E nós vamos ver que um homem se apresenta como príncipe do exército do Senhor para Josué. É muito interessante isso, gente. Vamos ler então agora os versículos finais, do verso 13 até ao 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E ele lhes disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe dos exércitos do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E assim Josué fez. Uau! Bom, no capítulo seguinte, nós vamos ver aqui que esse encontro vai ganhar efetivamente um desdobramento, tá? Nós estamos começando aqui a falar desse encontro e no capítulo seguinte a gente vai ver o que esse homem, esse príncipe do exército de Deus veio fazer. Nós vamos ver no capítulo seguinte. Mas lá ele vai, teoricamente, trazer aí as orientações para Josué de como Josué deveria fazer para vencer o seu primeiro obstáculo na terra prometida, certo? Mas como nós lemos aqui no verso 13, Josué estava ali perto de Jericó, por certo, olhando as muralhas da cidade, pensando como que ele poderia vencer as defesas daquela muralha, E quando de repente esse homem aparece, tá? E um ato de muita ousadia e coragem, Josué vai chegar para ele e vai perguntar para ele por que Josué foi ousado e corajoso, porque aquele homem estava com a espada desembainhada, a espada estava nas mãos, e Josué então questiona para ele. Queria saber se ele se tratava de alguém que fosse amigo ou inimigo. E aí quando vem a resposta, Josué então, diante daquilo que ele diz, se prostra diante dele e o adora. O início dessa conversa é muito interessante, porque esse homem começa dizendo aqui, como nós vimos no verso 15, que Josué retirasse as suas sandálias, porque ali era um lugar santo. Uau! Quem era este homem? Seria um anjo? Seria Deus ou Cristo em forma de homem? Pois é, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero falar para você sobre a ordem que ele deu a Josué. Retire as suas sandálias, porque aqui é um lugar santo. O fato deste homem ter mandado Josué ter tirado as sandálias, como Deus fez com Moisés lá na sarça ardente, por certo, fez Josué relembrar daquele evento e trazer uma semelhança entre os dois. Lá em Êxodo 3, quando Moisés tira as sandálias para que ele pudesse falar com Deus, nós podemos entender que descalço, Moisés demonstra ao Senhor reverência e ao lugar que se tornava santo devido à presença de Deus. É preciso entender também que as sandálias de Moisés, fora dos seus pés, representava ali um acordo entre eles. Era um costume que se tinha no Antigo Oriente Próximo. Então, a gente pode ver aí que ali, quando Moisés se posiciona, Deus vai determinar para ele o seu chamado. Qual era o propósito que Deus tinha para a vida de Moisés? Moisés deveria se entregar a esse chamado, renunciando à sua vida comum de um pastor de ovelhas para assumir a vida
e os planos que Deus tinha para ele. Os caminhos de Moisés seriam dirigidos a partir dali por Deus. As sandálias de Moisés fora dos seus pés, repousando os seus pés nas areias do Horebe, depois percorreriam o deserto, vales e planícies, na total dependência de Deus. Agora nós temos esse evento aqui de Josué, e nós vemos que aqui aconteceu a mesma coisa. O homem mandou ele tirar as sandálias, porque o lugar aonde ele estava era um lugar santo. E nós vemos então aqui que ele estava prestes a receber um comando de alguém que ajudaria ele a vencer as batalhas que Josué teria pela frente. Josué descalço, ele estava de certa forma confessando que a glória, a honra e o poder e o louvor é devido a Deus. Sem o poder de Deus, não haveria conquista em Jericó e nem nas outras batalhas que Josué teria que enfrentar. E assim, como Josué, Moisés seria um líder do povo, assim como Moisés foi, Josué seria um líder do povo, caminhando com as sandálias de Deus e não mais com as suas próprias sandálias. Na nossa caminhada, na nossa vida, naquilo que nós temos pela frente, muitas das vezes nós andamos calçados pelo orgulho, pela autossuficiência, calçados pelo egoísmo, pelo pecado. Mas Deus nos oferece um acordo de paz, uma aliança com Ele, aonde nós devemos retirar os nossos calçados e nos entregar a Ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos renunciando ao nosso eu, para que nós possamos permitir que Deus habite em nós. E Ele nos conduzirá dessa forma à terra prometida, até a Sião celestial. É certo que você terá pela frente, na sua caminhada, na sua jornada, vales, desertos, lamas, espinhos, seja lá o que for que você vá passar pela frente. Mas tenha sempre a certeza que, estando com Deus na sua vida, Ele vai te conduzir até a vitória, até o destino e como um vencedor. Amém? Bom, mas como eu disse para você aqui, o entendimento sobre de quem realmente era esse homem não é unânime entre os estudiosos da palavra. Temos alguns que entendem que realmente se tratava de um anjo. O fato dele se apresentar como um comandante do exército do Senhor leva a crer que ele fosse aí um anjo. Mas existe uma outra linha de estudiosos que, levando em consideração outros textos bíblicos, em particular Apocalipse 22, versos 8 e 9, acredita que ali trata-se da aparição de Deus ou Cristo Jesus em forma humana. Vamos ler aqui o que está escrito em Apocalipse 22, versos 8 e 9. Olha só aqui, João escreveu isso aqui. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como vocês são e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, como nós lemos aqui, a base que sustenta o entendimento dessa segunda turma de estudiosos de que aquele homem fosse a presença do próprio Deus ou de Cristo se dá pelo fato de que um anjo não permitiria que Josué se prostrasse diante dele para adorá-lo. Eu separei aqui também para você, para a gente poder trazer, porque nós estamos aqui num vídeo de estudo bíblico, então é interessante trazer para você algumas opiniões de alguns teólogos importantes em relação a este tema. Vamos ver aqui o que alguns pensam. Adam Clarke foi um teólogo metodista britânico, e ele disse o seguinte, que esse texto aqui de Josué 5,14 certamente deixou Josué encorajado e muito instruído. Seria como se este homem que apareceu a Josué dissesse para ele, olha, Deus me enviou do céu para salvar a ti e o teu povo da vergonha que te devorariam, referindo-se aí às muralhas de Jericó e às dificuldades que os israelitas teriam realmente em tomar aquela cidade.
E aí ele continua: Israel é o exército do Senhor e o Senhor dos exércitos é o capitão de Israel. Tu serás um comandante, né? Referindo-se a Josué, tu serás um comandante abaixo de mim. E agora eu estou prestes a instruir-te em relação à sua conduta nesta guerra. Adam Clarke não deixa exatamente claro, mas ele induz-nos a pensar que ele acreditava que realmente aquele homem fosse apenas um anjo seguindo as orientações de Deus e que permitiu que Josué o adorasse. Bom, John Wesley, que também foi um grande e importante teólogo e evangelista inglês, ele disse o seguinte, que como capitão, aquele homem estava querendo dizer o seguinte: olha, eu sou o capitão-chefe deste povo e vou conduzir eles e ajudar a você nesse grande empreendimento. Agora, continuando Wesley, né? Essa pessoa não era um anjo criado, mas era um filho de Deus que acompanhou os israelitas nessa expedição como chefe e como capitão. Por que Wesley entende e defende esse ponto de vista? Como eu disse para vocês, a primeira base teológica que Wesley leva em consideração são realmente os textos ali de Apocalipse 22, versos 8 e 9. Um anjo jamais aceitaria ser adorado. Outro ponto de vista que Wesley traz, porque aquele lugar foi santificado pela presença daquele homem. Isso é uma prerrogativa de Deus. Então, quando aquele homem mandou, tira as sandálias, porque aqui onde você está é ambiente santo, é terra santa, isso é prerrogativa de Deus, pela santidade de Deus, que é onde Deus está, ali se transforma num ambiente santo. E também porque, quando escreveu o texto mais à frente, que nós vamos ler em Josué 6:2, Josué chama aquele homem de Senhor, o Senhor, que em hebraico significa Jeová. Então, entendendo, né, dessa forma, nós também devemos considerar que João Calvino falou o seguinte sobre isso: aqui não se trata da encarnação de Deus em um homem, mas sim da própria manifestação de Deus na forma como ele escolhe e como ele entende que ser mais adequada. Lembrando que Deus é espírito e ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ele se manifesta como quer, na forma que quiser e aonde quiser, ok? Bom, agora, sem dúvida alguma, independente dessa polêmica, isso não muda o resultado e nem tampouco interfere no plano de Deus para a nossa salvação. Portanto, essa é uma discussão que nós podemos classificar aqui como uma discussão não essencial. Uma coisa é certa, esse evento encheu Josué de coragem para aquilo que ele teria que enfrentar logo ali na frente, que nós falaremos no capítulo seguinte, que é a batalha em Jericó. Amém? E dessa forma nós terminamos aqui este vídeo de estudo bíblico. Espero que realmente essa palavra possa ter edificado a sua vida, te trazendo conhecimento, entendimento, compreensão do texto bíblico e muito mais do que isso, que o Espírito Santo possa ter ministrado em alguma coisa ao teu coração. Se você gostou, não esqueça aí de curtir, de deixar o teu like, um comentário. Compartilhe essa mensagem convidando amigos para vir participar com a gente dessa nossa jornada de estudo bíblico. Um forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.